Quero convidar você a abrir comigo no Salmo de número 8 e convidar você a ficar em pé para a gente mudar de posição. Fazemos essa leitura. Salmo número 8. E a gente continua a nossa série sobre família, mas vamos ler juntos aqui o Salmo de número 8. Quero, enquanto você se ajusta aí para a leitura, lembrar do próximo sábado da liderança. É um sábado para aqueles que lideram grupos de relacionamento, mas para você também que quer se dispor a acolher na sua casa amigos, vizinhos e com eles praticarem a partilha do mapa do encontro pessoal que se tem com Jesus cada semana. Nossas reuniões, o meu GR, tenho muitos hoje aqui que estão nesse momento de culto, é o momento em que nós ouvimos todos falando, se não a grande maioria, dependendo do tempo, daquilo que Deus falou a cada um, na medida que leram a palavra de Deus durante a semana, ou perceberam Deus falando, como foi no caso do Aristides, Deus falando através da Letícia. Então, o grupo de relacionamento não é um lugar para um indivíduo ficar dando aula, para todo mundo ouvir e escutar. É o momento em que a gente pode perceber como Deus fala com cada membro do seu GR ou do seu grupo pequeno, chame o que você quiser, qualquer tipo de reunião onde você se reúne. Não deve ser uma reunião como uma sala de aula, um professor falando e todo mundo escutando, mas um momento de partilha, em que cada um é estimulado a falar do que foi o encontro com Deus. Salmo de número 8. Senhor nosso, como é majestoso teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, a raça humana, não é? Para que com ele te importes. Quem somos nós? E o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, e as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre a vereda dos mares. Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Qual é a resposta? Aleluia, amém, glória a Deus, não é? Vamos orar. Senhor, continua falando conosco. Nós não estamos aqui por acaso, não é mais um evento social. É possível até que alguém tenha vindo aqui com qualquer outra motivação, mas eu sei que o Senhor é capaz de firmar a mente e o coração de cada um de nós na tua palavra, permitir que como servo de Deus, Senhor, eu possa tentar explicar, mas não são as minhas palavras que vão ficar no coração, mas as tuas palavras, os textos bíblicos, que eles falem, Senhor, ao coração do teu povo. Se te aprouver me usar de alguma forma, que seja assim para a glória do teu Filho Jesus.
Queremos continuar intercedendo, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, por este horror que nós estamos vivendo em Brasília, no governo estadual, no governo municipal, o abandono, Senhor, da nossa cidade, das instituições. Misericórdia, Senhor, quando a maldade parece que vai acabar prevalecendo, porque o mundo jaz no maligno, nós clamamos por misericórdia, Senhor, clamamos por justiça, clamamos que o Senhor continue protegendo aqueles que, movidos pelo Senhor, estão buscando a justiça nesse país, para o bem da paz do nosso Brasil e do bem-estar daqueles que de verdade mais precisam, mais sofrem. Queremos orar, Senhor, pelo senhor Raimundo Dias, que teve uma parada cardíaca, está no hospital de Messejana, assim como a Abigail, lá de Itapipoca, coração crescido. Misericórdia, Senhor, misericórdia dos enfermos, de tantos irmãos amados que estão sendo afetados pela chikungunya, Senhor. Que doença terrível. E nós estamos todos aí à mercê, andando para lá e para cá e não sabendo exatamente qual mosquito, qual hora que nós seremos afetados por essa epidemia, que também demonstra o descaso das nossas autoridades. Misericórdia, Senhor, misericórdia de nós. E agora continua falando conosco e nos ajudando a focar no teu plano perfeito para a família. Possamos entender e compreender a tua vontade, sentirmos o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem nos guardado e nos direcionado para a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu acho que tanta chuva, tanto sol, né? A minha voz vai ficando fraca, mas eu acho que chego até o final. Queria saudar também o pessoal que nos ouve pela internet, a turma da tendinha lá. Tem gente na tendinha? Ei, tudo bem aí? Valeu. Pessoal da internet também. Gente, tem gente que vê o culto em países longínquos, né? É impressionante quando você entra e acompanha e vê gente que nos acompanha de longe, de longe. Então, saudações aí em nome de Jesus. Bom, nesta série Família, nós temos trabalhado com aspectos bem peculiares da relação marido e mulher. O Nando trouxe uma palavra muito abençoadora sobre as fases, né, da infância, da adolescência. Muito lindo isso. E é um pouco dessa história da levar flores enquanto há vida, né? Perceber a criança na sua idade tenra, podendo falar, podendo ser ouvida, mesmo que seja uma repreensão, né, no estilo Letícia, né? Mas que lindo a gente poder acompanhar e não delegar isso, não entregar isso a ninguém mais, nem à TV, nem ao eletrônico. A concorrência é grande, não é não? Eu vejo, tenho 4 netos, né? Quando vão lá para casa, na casa do vovô, a minha briga não é proibir, eu não posso fazer isso, né? Eu sou avô, não sou pai nem mãe, tá certo? Mas a minha guerra minha luta eu tenho que ganhar essa concorrência. E significa o seguinte, eu tenho que oferecer para eles algo mais importante do que o eletrônico, o Minecraft ou Minecraft, eu não sei qual é o nome do negócio lá, né? Eu brinco com o meu neto, que é esse brinquedinho que agora vai ser tema do acampamento, eles sabem muito bem, né? E tem 2 caras lá que ficam falando enquanto aquele bonequinho vai andando num negócio quadrado, horrível, feio, não tem nenhuma beleza naquilo. Aí o cara fica, urra, meu! Vem cá, meu, sobe aqui, ó, estamos subindo aqui para ver minha casa, meu. É um barato, ei, subimos aqui, tá legal, um negócio bobinho, né? Mas a criança fica grudada ali por horas e não faz absolutamente mais nada. Então o vovô tem as alternativas, certo? Desce para tomar banho de chuva, vai na lama, chuta a bola, pega mamona, sabe o que é mamona? Entra nos quintais aí, nos terrenos do vizinho, pega mamona e sai atirando.
Então, vovô tem que ter umas alternativas que o pobre do Minecraft lá vai falir. Então, papai e mamãe tem que ser assim também. Nós lutávamos com isso no passado, com os desenhinhos e etc, né? Então, flores enquanto a vida também significa dar o seu tempo e se tornar, assim como para os filhos, o casal também, né? Tem que ter coisa divertida para fazer, tá certo? Acompanhar a esposa naquilo que ela gosta de fazer, o marido, acompanhar o marido naquilo que ele gosta de fazer. Hoje de manhã minha mulher estava correndo, ontem quem estava correndo era eu. Ela hoje correu a corrida, né? Tirou em primeiro lugar, não foi? A corrida da infantaria, Dona Elô. Acima dos 60, tá certo? E ontem eu fui fazer um ralizinho aqui na Fazenda Jiboia, e o vovô também ficou em segundo lugar. Então eu ababo, ela me baba. É não? Então eu vou servir de paparazzi para ela, vou lá, faço apoio. Ela disse que eu sou o patrocinador dela. Então é legal assim, né? Isso significa flores enquanto a vida, não é não? O que ela gosta de fazer? Eu me alegro de vê-la feliz fazendo tudo isso. Então, a nossa conferência de família tratou de coisas bem particulares, né, do dia a dia. E as oficinas, então, que foram oferecidas até ontem, que primor, que coisa maravilhosa, sábado, discussão, conversa sobre detalhes da caminhada em família, como eu lido com situação A, situação B, situação C. E é muito do que as pessoas querem que a gente, como líder, como crente, né? Que a gente diga o que fazer. Eu denuncio ou não denuncio? Eu faço ou não faço? Eu digo ou não digo? Particularidades assim. Mas hoje eu quero me abstrair um pouco desses detalhes mais práticos e levar você para uma dimensão como se fôssemos olhar a família de um ângulo mais distante e tentar perceber o propósito de Deus, o propósito maior de Deus. Para quê? Para que na minha luta do dia a dia, quando as coisas não andarem do jeito que eu acho que deveriam andar, eu não desanime, porque eu tenho a convicção e uma conexão com o eterno. E é esse Deus que me diz que nem tudo está perdido, que eu ainda posso esperar pela redenção da minha casa, daquele ente querido, do meu familiar, entendeu? De que o Deus que está me vendo passar por tribulação é um Deus que está cumprindo um propósito na minha vida. Então, o crente tem essa conexão maravilhosa. Ele olha para Brasília, ele olha aqui para o palácio do Palácio da Abolição, olha aqui para o Palácio do Bispo, ele olha aqui para tudo que está acontecendo no Brasil e diz, não tem jeito. O que nós vamos fazer da vida? Aí ele tem a conexão com o divino, e isso faz ver que a obra de Deus, ela será completada através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram disso, né? Que eu sempre toco nesse texto do Apocalipse 11:15. Toda vez que eu tenho um desespero numa situação qualquer, que eu me sinto indignado e que eu sei que eu não posso fazer nada a respeito, eu vou para Apocalipse 11:15 e lá diz assim, né? Os reinos deste mundo, um dia, serão do Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Eu digo, meu Deus, não é não? Por isso você precisa da palavra de Deus, para te dar essa esperança do eterno. Hoje eu quero falar acerca disso. O que Deus quis com essa história de família? O Salmo de número 8 que nós lemos, versículos 5 e 6, fala de uma primeira dica. Por que Deus instituiu a família? Em primeiro lugar, para preservar a menina dos olhos, a coroa de toda a criação. Deus é um artista no sentido
Efésios 2:10 diz que nós somos um poemai, um poema divino. É como se Deus estivesse escrevendo um poema. Ele não terminou ainda, mas Ele está escrevendo um poema. Nós somos esse poema divino. Então Deus é um criador, um artista nesse sentido. Toda a sua criação foi feita a fim de que a menina dos olhos da criação pudesse ser preservada. Família é para isso. Pense comigo. Olha o universo. Olha que fascinante o universo. É tentador acreditar, por exemplo, que há vida inteligente em outro planeta. Se Deus criou todas as coisas, é possível que Ele tenha criado em algum planeta por aí uma raça inteligente, parecida com a gente, a imagem e semelhança de Deus. É uma tentaçãozinha a gente pensar assim, né? A tentação que eu digo, a gente é tentado a pensar que não é possível. Você já pensou assim? Não é possível que não tenha alguma coisa do outro lado. Meu pai não acreditava nem que o homem tinha ido à Lua, em 1969, 70, né? Ele disse, isso é mentira, fizeram isso num buraco ali qualquer. Eu disse, não pai, o homem pisou na Lua, pisou nada, deixa de besteira, moleque. Mas à medida que a gente vai explorando a Lua e depois em Marte, nós estamos sempre atrás de vida inteligente num outro planeta. Tem um astrônomo jesuíta chamado Guy Consolmagno. Ele escreveu um livro bastante sugestivo e eu faço a pergunta para você: você batizaria um alienígena? Você batizaria um ET se ele aparecesse? Eu achei legal. O título do livro é exatamente esse: você batizaria um extraterrestre? E ele escreve assim, ele é astrônomo, um homem com autoridade nessa área, um cientista, e ele diz assim: quero afirmar com a autoridade que tenho como cientista e como um dos astrônomos oficiais no Observatório do Vaticano, nem eu, disse ele, nem ninguém que eu saiba, tem alguma prova de que existem seres extraterrestres. Eu não sei de qualquer evidência crível de que alguma vez tenha havido qualquer contato com um ser inteligente fora do nosso planeta. Isso é o que diz este astrônomo. Os dados científicos indicam até agora que nós somos a única espécie inteligente no universo. Sabe o que é o universo? Não tem mais ninguém lá fora. Quem sabe um dia teremos dados que provem o contrário. Se imaginarmos que haja vida fora do planeta, nós poderíamos levantar algumas perguntas teológicas. Eles conhecem Jesus? Eles seriam salvos? Mas o fato é comprovado a não existência de vida alienígena, e isso impõe uma outra pergunta a todos nós. Pensa comigo. Por que Deus criaria este amplo, quase infinito universo, assustador? Por que Ele criaria isso para apenas uma espécie inteligente? Você e eu, nós, seres humanos. Por quê? Isso faz parte, e eu quero, assim, faz parte dessa noção de como nós fomos criados, e eu quero sugerir 3 respostas para essa pergunta. Primeiro, necessidade. Qual é a necessidade? O universo é importante para a nossa sobrevivência, a nossa sobrevivência é importante para o universo. Por exemplo, eu nunca criei o universo, nem você criou o universo. Não vamos saber exatamente o porquê, mas parece que cada conceito de tempo, matéria, espaço, energia, tudo isso está ligado a quem eu sou. Bastaria a Terra passar um pouquinho mais perto
do sol e nós derreteríamos. Tem algumas leis da natureza que, se elas forem alteradas, um tantinho para lá, um tantinho para cá, nós desapareceríamos da face da terra. Entendem? O Deus que criou todas essas coisas parece manter um equilíbrio perfeito, de forma que a Terra, o sistema solar, a Via Láctea, os quasares, enfim, tudo que o universo apresenta na sua amplitude parece ser feito para um ser frágil, pequeno, limitado, como eu, como você. Você pensou que você não era importante, não é não? Eu estava pregando esse final de semana em Curitiba e me lembrei de um cântico do meu xará, Armando Filho. Eu sei que há algo importante em você. O Espírito Santo está em você. Mas agora nós vamos pensar isso. Olha como você é importante. Se desliga de tudo que lhe dá importância. Seu vestido, sua roupa, sua casa, seu dinheiro, seu status, seus diplomas. O fato de que alguém ama você ou não ama você, o que importa? Se Deus, o Criador, fez todo esse universo em função de você. Dê uma olhada nesse videozinho, tem um videozinho só para a gente se situar melhor, tá bom? Vamos lá? Ah, que maravilha. Inimaginável. Deus fez isso por necessidade, porque a minha subsistência, a sua subsistência depende desse equilíbrio todo feito neste universo. Outra razão é a razão da descoberta.
temos uma inclinação natural como seres humanos para a exploração. Isso porque a gente não mergulhou nos micro-organismos, nas células, que seria quase a busca do minúsculo, do nano, olhando as coisas pequenininhas que funcionam numa gotinha, você olha e tem um mundo lá dentro. Tudo isso causando um equilíbrio perfeito na minha existência. Quando algo desequilibra na minha vida, há uma mutação qualquer, nós temos mutações, doenças como câncer e etc. Uma multiplicação de células de uma forma errada, que pode destruir o ser humano. Nós já saímos fora do planeta, ou seja, o universo é o limite. Então, por séculos e séculos, Deus ainda nos permitirá explorar esse universo. Mas outra coisa é pela beleza e pela maravilha da obra divina. É para que você pudesse compreender aquilo que o apóstolo Paulo diz. O homem não tem desculpa, porque a natureza, o salmista no Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus. E o homem, desde os tempos primitivos, olham para o sol e vão adorar o sol. Olham para as estrelas e dizem que as estrelas é que regem nossas vidas. E inventam a história do zodíaco, porque projetam nas estrelas estes seres e o signo, e como se isso fosse o determinante, o fator determinante para a sua vida e sua personalidade. Não. Quem não aprecia olhar para as estrelas, para o céu, para as nuvens, apreciar a criação? Deus fez o belo para ser apreciado, e grande, para nunca esgotar as possibilidades de exploração e admiração. Grande são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Amém? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Então Deus fez o universo vasto e admirável e coroou esse universo com seres humanos. E lá em Gênesis capítulo 1 ele começa a desenhar como a coisa realmente deveria ocorrer ou acontecer. Gênesis 1, 27, ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. O texto original no hebraico, imagem e semelhança, é a mesma palavra, tselem. Portanto, Deus cria o homem à sua imagem cria o homem. Ele repete a palavra para dizer, vocês são distintos dos animais, dos minerais, dos vegetais. Embora nos animais haja fôlego, no ser humano, o sopro é divino. É a essência de Deus colocada num corpo humano. É a essência de Deus dando inteligência, capacidade de amar, capacidade de perdoar, capacidade de se relacionar, não só entre a gente, mas com o eterno. Imagem e semelhança. E no verso 27 ele ainda diz, homem e mulher, família, homem e mulher os criou. Macho e fêmea, o corpo do homem, feito à imagem e semelhança de Deus, com detalhes físicos preparados para uma missão. Os testículos reprodutores de esperma e do hormônio chamado testosterona, está no homem, não está na mulher. O duto de esperma e glande, por onde sai a mistura chamada sêmen, está no homem, não está na mulher. Na mulher, os ovários, as gametas, ou células sexuais que nascem com o corpo da mulher, não está no homem, está na mulher. Tubo de Falópio conduz mensalmente um óvulo ao útero. Útero, uma bolsa muscular onde se desenvolve o bebê. Está na mulher, não está no homem. Vagina, uretra, está no homem
a uretra, mas vagina na mulher, toda a capacidade reprodutiva, o útero que mantém a vida durante 9 meses, está na mulher, não está no homem. Então, qual é a missão que Deus deu para a família? Procriar, encher a terra. E essa história de que o indivíduo pode ter relação com pessoas do mesmo sexo tem a ver com o vazio da afetividade, com a distorção do relacionamento no ambiente marido e mulher, papai e mamãe. Um pai violento gera na menina uma ojeriza pelo sexo oposto e faz com que ela busque afeto em alguém do mesmo sexo, que não vá violentá-la no futuro. É por isso que a palavra homoafetivo não é ruim, é uma palavra precisa. Porque esta relação que nós estamos vendo hoje, se alastrando, se proliferando e sendo estimulada, é uma relação onde as pessoas estão buscando muito mais afetividade do que sexo. Porque é antinatural, é antinatureza. Se pensamos em povoar um planeta, por mais que seja legítimo alguém escolher ter relação com a pessoa do mesmo sexo, 2 mulheres em Marte, com pouco mais de 100 anos, serão 2 cadáveres, 2 esqueletos. Amém? Está fraco esse amém, né? Estão com medo de ser preso? É você antes. Coloca 2 homens, 2 machos, lá em Marte, povoa em Marte, pouco mais de 100 anos, 2, quando eu era pequeno tinha uma música que dizia, eram 2 caveiras que se amavam. É o que resta. Com todo respeito a quem faz a sua opção, e nós temos que amar essas pessoas, embora rejeitando a escolha, porque ela é antinatural, ela é antinatureza, ela é antipropósito de Deus. Macho e fêmea. Deus abençoou o verso 28 e diz, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Ou seja, tudo que eu coloquei aqui é para que o homem pudesse ter controle sobre ela, ou sobre estas coisas, entendem? Todos os elementos químicos, todos os elementos vegetais, todos os animais, o ser humano, coroa da criação divina, foi colocado aqui na terra, e tudo que Deus criou antes do homem, é para que o homem pudesse subjugar, dominar. E sabe o que aconteceu com o pecado? O homem, ao invés de dominar, ele passa a ser dominado. Eu estive recentemente no Peru, fui até Cusco, depois subi o Machu Picchu e fiz uma aventura num morro lá que poucos peruanos conhecem ainda, chamado Monte Colorado. Uma geleira que, com o degelo, com a questão do aquecimento global, aquela geleira descobriu, ou seja, não existe mais num determinado monte, e esse monte é uma espécie de um arco-íris. É lindo porque é colorido. 4.500 metros de altitude, quase 5.000 metros de altitude. E nós subimos ali. Só que quando nós chegamos em Cusco, a primeira coisa que nos deram, sabe o que foi? Folha de coca. Eu disse, Elô, não bate foto aqui não, que vai dar problema lá no Brasil. Uma folha que pode servir para lhe dar um bem-estar em altitude, acaba se tornando num pó que desgraça vidas, que alimenta o crime, que mata milhares,
Porque a gente perde o controle. Líquido precioso, que pode ser apreciado num momento ou no outro, ao invés de ser dominado, passa a dominar o ser humano, não é não? Sexo, coisa que Deus deu para o homem curtir, viver, vivenciar, ter domínio sobre, até o seu próprio corpo, virou uma loucura. A pornografia que o diga. Ou seja, nós perdemos o controle da natureza, de tudo que Deus fez ao nosso redor. Misericórdia, misericórdia. Então, amados, tudo num contexto de família, homem e mulher, não como esse socialismo distorcido prega, que no começo tudo foi uma horda de pessoas, ou seja, não tinha essa relação marido e mulher, pai e mãe, era procriando e todo mundo vivia em bando, e assim criança se relacionava com adulto, adulto com criança, e tudo misturado, e todo mundo transa com todo mundo, e não tem limite, e é por aí que vai. É isso que nós estamos vendo ser pregado, de duas maneiras. Uma, você libera geral, porque você como pai e mãe não tem mais poder sobre o seu filho, a sua criança de 3, 4 anos de idade, ela não pode receber um direcionamento quanto à sua sexualidade, quanto ao seu papel na família, porque o Estado é que estava querendo tomar conta disso. Para dizer, libera. E liberar significa dar oportunidade para os pedófilos fazer aquilo que eles gostariam de fazer com a família. Então não é só um estímulo a essa bandalheira sexual desvairada, louca, como é um ataque à família no padrão de Deus. Mas a gente volta e se conecta com o eterno, e muitas vezes mesmo perdido nesse mundo complicado, a gente volta para o Senhor, ouve a voz de Deus e diz, Senhor, eu me arrependo, eu não quero mais isso para a minha vida. Porque há restauração quando nos conectamos com o eterno, e isso agora é possível em nome de Jesus. Então, indivíduos deixariam pai e mãe, tornar-se-iam um, na relação prazerosa e procriadora, que geraria seres humanos com a mesma capacidade de perpetuar a espécie. A natureza seria usufruída e dominada pelo corregente da criação, o ser humano, você e a sua família. Glória! Vamos nos juntar a Ele em celebração por nos ter dado o universo? Vamos celebrar o fato de que Ele nos deu a terra, a natureza, um corpo, um gênero, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, filhos, avós, tios, primos, família. Mas por que Deus então fez a família? Primeiro, para perpetuar a espécie. Segundo, para moldar o nosso caráter. A família é o ventre, o útero de Deus, para a formação do nosso caráter. Já disse aqui no passado, senso de segurança. Josh McDowell tem um livro interessante sobre isso. Senso de segurança, senso de valor, senso de competência. Onde nós adquirimos isso? Por que tanta gente adulta é insegura? Por que tanta gente adulta não se valoriza, se vende por qualquer coisa, se dá, se entrega? Por que tanta gente se acha incompetente? E aí os vários cursos vão tentando trazer de volta, você pode, você tem valor, você é capaz. Mas Deus fez tudo isso. Aliás, Ele fez a família para que na família, o maior processo de coach, o maior processo de empoderamento, o maior processo de valorização era para acontecer em casa. E o melhor, você não ficaria tão endividado. Porque é na casa, é no ventre, é na família que você recebe o estímulo de um pai e de uma mãe que é capaz de amar incondicionalmente. Ontem nós tínhamos uma coisa muito importante, eu queria que a minha esposa fosse, era muito importante,
mas nós repetimos aquilo que fizemos com as nossas filhas. Nada é mais importante do que a minha família. E minhas netas estavam dançando aí num shopping. Minha esposa disse: amor, nós temos que ir lá, nós vamos lá, eu vou lá e vamos dar atenção. E quando uma criança percebe que alguém é capaz de abrir mão de algo que é importante, de um horário importante para dizer, eles estavam lá na plateia me aplaudindo, a criança se sente amada, valorizada. Meu pai e minha mãe me amam. Estava contando aqui para um irmão, eu sou fruto de uma família muito equilibrada. Meus pais, mesmo não evangélicos, me amaram. Meus pais eram católicos, eram espíritas, mas eles tinham princípios que vinham de família. E na minha juventude, embora eu tenha tido contato com arma de fogo, embora eu tenha tido contato com a droga, embora eu tenha tido contato com o álcool, mesmo não sendo crente em Cristo Jesus, eu me lembro às vezes que eu chegava num momento e que algo ruim, uma tentativa de roubo, de assalto estava sendo engendrada no meio dos meus amigos, eu dizia, eu não posso. E não tinha a ver com Deus, tinha a ver com meus pais. Meus pais me amam tanto, eu não posso fazer isso com eles. Imaginam? Quando todo mundo diz que eu não posso, não presto, não faço, meu pai, minha mãe disseram, você é capaz, você pode fazer, nós vamos investir em você. Senso de segurança, eu me sinto seguro porque meu pai está comigo, ele daria tudo por mim. É assim a família, desde o ventre da mãe. Então a família é dada para moldar o meu caráter. Todos nós recebemos dos pais uma herança até genética. Já ouviu a história? Tal pai, tal filho? Quem aqui se parece muito com o pai? Levanta a mão aí. Quanto se parece com a mamãe? Mesmo macho, né? Homem, macho. Tem uns traços da mamãe assim, fisionômicos, tá certo? Parecer fisicamente, tá certo? Quantos parece fisicamente com o pai? Bora aí, deixa eu ver. Quantos se parece fisicamente com a mamãe? Quantos não parece com nada? Consigo mesmo. Mas nós recebemos não só traços físicos, mas recebemos também o temperamento, a propensão para determinadas coisas. Muito de nós está geneticamente determinado. O sequenciamento do genoma que aconteceu em 2003, e aliás tinha evangélico nessa história, fez um mapeamento naquela época e mostrou a nossa propensão para determinadas doenças, características de raça, traços pessoais que passam de uma geração através dos genes. Família. Meu avô era asmático, meu pai era asmático, eu fui asmático, minha filha Elissa, asmático. Eu espero que pare aí. Coitado do meu genro Daniel, né? Porque ele gerou com a Elissa um menino que parece comigo. Ele mesmo disse para mim um dia, vô, eu sou Israel, não sou Armando. Isso tem personalidade. Até nisso você parece com o vô, viu? Eu estou dizendo, a genética é um negócio fantástico, né? Quando eu era pequeno, eu costumava encostar na minha mãe, né? Aquela baiana de quase 2 metros, que me levantava pela orelha e me amarrava no pé da mesa com corrente. Menino bom, né? Eu dizia assim, mãe, coça minhas costas. Aí ela disse, tá bom, meu filho. Aí ela coçava minhas costas. Ai, coisa boa. Então, de vez em quando a minha esposa está bem, né? Eu tenho que dar assim um ramalhete de flores bem grande.
mandar ela para as corridas e tal. Aí eu chego lá, amor, coça minhas costas. Eu acho que um negócio meio curubento. Mas eu me lembro quando eu era menino, eu tive cobreiro. E minha mãe passava violeta de genciana. Os antigos aqui, quem lembra disso? É uma ferida que dá aqui que vai fechando, né? Eu me lembro que na época minha mãe dizia assim: se fechar você morre, menino. Porque eu não queria que passasse aquele negócio roxo, lilás em mim, não? Era meio curuba. Eu acho que depois que sarou o negócio ficou ainda coçando. Mas eu fiquei pensando assim, um dia minha filha liga para mim e diz: pai, eu disse: o que houve? Pai, o Israel. Eu disse: o que foi? Pai, o Israel encostou lá em mim e disse: mãe, coça minhas costas. É genético. É genético, o temperamento, o jeito, né? A forma, né? Eu vejo a Larissa, parece muito com a avó, muito talentosa, faz desenhos de uma maneira espetacular, como a vovó Leleu faz. Eu acho isso tão lindo, né? Família é assim. Onde nós somos formados, não só geneticamente, herdamos algumas coisas boas e outras também. Herdamos traços de caráter, reações emocionais, doenças, propensões a elas e etc. O lindo também para as mamães e para você que já foi gerado um dia, é você saber que no ventre materno, a criança já tem a sua formação afetada pelo ambiente da família. Um exemplo disso está em Lucas 1, 41, 44. João Batista estava no ventre de Isabel. Maria chega e quando ela cumprimenta Maria, diz o texto, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Logo que a saudação de Maria chegou aos meus ouvidos, disse Isabel, o bebê João que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Coisa linda. Você sabia, mamãe, que quando a criança está no seu ventre, o ambiente familiar afeta o caráter, o desenvolvimento do seu bebê? Quantos de nós, ou quantos de vocês foram gerados em ambientes de discórdia, de abandono? E a isso nós precisamos fazer como o CR, né? Descobrir essas mazelas, às vezes coisas escondidas que a gente nunca revelou, nunca falou, para voltar lá atrás e perdoar seu papai, sua mamãe, em circunstâncias de vida em que você foi abandonado desde o ventre. Enquanto o chamado para alguns foi desde o ventre da minha mãe, ele me chamou para esta obra, para muitos de nós, o machucado, a mágoa, a tristeza, a ira, aquele ambiente pesado, afeta o feto. E para a desgraça ainda maior, para uma indução diabólica que vem para matar, roubar e destruir, há quem defenda o aborto. Como se aqueles seres concebidos no ventre de uma mulher não fosse gente. A Bíblia fala de João Batista no ventre de Isabel, pulando de alegria, e a mulher cheia do Espírito Santo, porque uma saudação no mundo externo foi feita através de Maria, a parenta. Dr. Hélio Rufino explica que a genética de um ser humano pode torná-lo propenso à depressão, à diabetes, à obesidade, mas a evolução do quadro depende de estímulos externos. Isso para você não dizer assim, eu sou assim porque o meu pai era assim. Você não é aquela história da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre é assim, Gabriela. E você justifica os seus erros porque o seu pai era daquele jeito. Lembre-se, em Cristo Jesus, nós podemos romper
cadeia da maldição familiar. Nós podemos acabar com a desgraça que havia no pai, na mamãe, na família, e romper para que nasça um novo ser, um novo lar, um novo comportamento segundo a graça e o poder de Deus, o nosso Pai maior. Você crê nisso? Há histórias e mais histórias aqui. Lembrando aqui de Acabe, aliás de Acasias, que era filho de Acabe, 1 Reis 22. Ele reinou 2 anos sobre Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, fez pecar Israel, serviu a Baal, se inclinou diante dele. O vício, a mentira, o engano, a pornografia, os palavrões, a gritaria, tudo isso que você faz num ambiente de criança, como foi muito bem ilustrado aqui pelo Aristides, não é? Uma menina de 3 anos é capaz de perceber o clima. O bom exemplo no Novo Testamento, em 2 Timóteo 1,5, Paulo diz a Timóteo: eu me recordo da sua fé não fingida. Você tem uma fé autêntica, porque essa fé primeiro habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que está em você. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, quem influenciou, olhando para a sua vida, olhando para o seu caráter, olhando para a sua fé, a família teve influência, a vovó Lloyd, a sua mãe Eunice. Talvez o pai era grego, não crente, não cristão, não era um discípulo de Jesus, não teve tanta influência. Muito me lembra a família da minha amada esposa Heloísa. Quando eu a conheci, o pai dela era um italiano daqueles do pós-guerra, traumatizado, delegado de polícia, andava armado. O indivíduo, o camarada que chegou antes de mim para namorar a irmã dela, levou um tiro dele na sala. Imagina um ambiente que eu fui. Aí quando eu soube desse negócio, essa arrumação, que o homem era brabo demais, eu estava no exército naquela época, eu disse: eu vou fardado, porque o soldado é patrimônio nacional. Esse cara não é doido de atirar no patrimônio nacional? Eu sentei na sala, daqui a pouco ele chega. Aí ele olhou para mim, eu disse: é agora, ou ele me mata, ou eu mato ele, sei lá. Mas não, ele olhou para mim e disse assim: ah, rapaz, eu queria tanto ser um general do exército. Aí eu disse: pronto. Aí eu me levantei, bati continência, ele ficou feliz, amigos para sempre. Eu ganhei o coração do Romeu, hein? Ah! Funcionou. Mas esse homem era um homem irado. Nos próximos dias, quando eu ia, ele reunia a família todo final de semana, todo mundo na mesa. Quando o pão que a dona Palmira, uma santa mulher, crente, mulher de Deus, mulher de oração, quando o pão estava fora do lugar, ele pegava na ponta da mesa, assim, na toalha, puxava e jogava tudo no chão, de raiva, e ele saía para em poucos minutos estar tudo no lugar de novo. E aquela santa mulher não abria a boca, aquelas meninas assistiam tudo aquilo, e eu vi aquele escândalo louco. E logo no começo, quando eu comecei a namorar com a Heloísa, que ela falava do pai dela, eu disse: meu Deus, se eu me casar com essa mulher que tem esse conceito do pai dela, ela nunca vai ser capaz de me amar. Ela vai sempre projetar em mim o pai. Eu não quero ser esse homem violento. Jesus está transformando a minha vida. Então olha as sequelas da violência, sequelas dos maus tratos dentro de casa, as sequelas que se deixa de geração para geração. E eu queria que vocês ouvissem um testemunho aqui hoje à noite da graça de Deus, à medida que a gente caminha para o último e final ponto. Ruth está aí? Cadê a Ruth? Cadê tu? Está aqui? Sim. Eu preciso de um pedestal.
Boa noite, povo de Deus. Meu nome é Ruth Guedes. Oi, Ruth Guedes. Sou mãe de um lindo rapaz chamado Felipe Guedes. Sou viúva. Venho de uma numerosa família de 11 filhos. Dos 11, sou a 8ª. Depois de mim, tiveram mais 3 filhos. Fui uma criança muito calma, tranquila, até que nasceu minha irmã, com quem tive que disputar a atenção de meus pais. Aos 12 anos, meus pais tomaram a decisão de me enviar para Fortaleza. Minha família morava no interior, cidade de Potengi, para residir juntamente com minhas 2 irmãs e um irmão um pouco mais velho do que eu. Realmente não entendi por que meus pais tomaram aquela decisão. Eu não queria ficar longe da minha família, mas eles disseram que queriam o melhor para mim. A dor da ruptura brusca, do afastamento do lar, pareceu-me mais punição que amor. E essa espécie de exílio abalou muito um dos pilares mais importantes para mim, em termos de família, o senso de pertencimento. Perplexa e magoada, tornei-me uma pessoa difícil e fechada para os meus, mas aberta para os de fora. Buscava nos amigos o que achava ter perdido em casa. Por conta da dificuldade de relacionamento com meus irmãos, fiz amizade na escola. Na companhia deles, me senti aceita, acolhida, importante. E assim findei por assimilar costumes e cultura que não eram os da minha família. Vivi tempos de rebeldia explícita e aberta. A dor emocional que alimentou a rebeldia foi infligida pela separação da família. Realmente, a saída da casa de meus pais, aos 12 anos, me tirou o chão, me deixou sem norte. Não conseguia entender como pais que dizem amar uma filha e que querem o melhor para ela, a privarem do convívio do lar, do aconchego da família, do colo dos avós e do aconchego dos seus primos e amigos. O senso de rejeição alimentou a ira e rebeldia. Elas se tornaram robustas dentro de mim. Crescia dentro de mim, dia após dia, um enorme vazio. Vivia sem limites, satisfazia todas as minhas vontades e caprichos. Não permitia que ninguém me contrariasse. Fazia o que me vinha à cabeça. Não temia a nada e a ninguém. Comecei a fumar por volta dos 10 anos. Meu pai fumava, eu achava muito bonito e passei a fumar escondido. E aos 14 anos comecei a beber, incentivada pelas amizades do colégio. Muito jovem, me tornei dependente do álcool. Não demorou muito, rompi os laços com minha família e fui morar sozinha. Dessa forma, vivendo sob a anestesia da dor emocional, afogada no álcool, cheguei ao fundo do poço e da agonia. E não suportava mais viver aquilo que crescia e me consumia. Decidi colocar um ponto final. Lembro-me como se tivesse acontecido recentemente. Ia tirar a minha vida. Redigi uma carta para justificar a minha decisão e assim, resguardar a proprietária do imóvel onde eu morava e minha própria família. Assim, isentava aos outros da culpa pela decisão pensada e tomava. Meu encontro com a morte estava com dia e hora marcada. Seria na noite do dia 10 de março de 1986. Mas antes de prosseguir, por temor, passei na igreja de Santa Luzia para pedir perdão a Deus.
Ao entrar na igreja, meus olhos foram atraídos para um aviso afixado na parede. O convite para o velório e enterro de uma jovem que morava na Antônio Augusto, nas proximidades daquela paróquia. Não conseguia tirar os olhos do aviso. Não conhecia a moça, mas uma convicção estranha crescia dentro de mim. Assim, antes de prosseguir, a próxima palavra, antes de me jogar no espigão das pedras da praia de Iracema, era naquele velório. Ao chegar ao local, cumprimentei familiares, dizendo que era colega da moribunda. Meu estado de desnorteada e completamente perdida não passou despercebido de uma jovem senhora que lá estava. Ela chegou a mim, me acolheu e me ouviu. Segurou minha mão o tempo todo. Ela nunca tinha me visto e me tratou de uma forma que me prendeu naquele lugar. No final daquele dia, em lugar de um encontro com a morte, eu tive um encontro com a vida. Aquela jovem e o seu esposo me levaram para a casa deles. Me ouviram, me amaram, me apresentaram o plano de salvação. A palavra de Deus vivo, que transforma morte em vida, agonia em paz, tristeza profunda em alegria inexplicável. Às 22h45 do dia 10 de março de 1986, eu entreguei minha vida com toda a dor que eu carregava a Jesus. Aquele casal, Heloísa e o pastor Armando, a avó Palmira, Elissa e Midian, me adotaram, sem me conhecer, e me amaram com o amor de Jesus. A ferida do não pertencimento familiar, que supurava e fedia dia e noite, teve a infecção contida naquela noite. Início de uma longa e dolorosa jornada de restauração. Contudo, algo havia mudado. Agora eu não estava só. E essa família me amou como ninguém. Só Jesus me amou igual a eles. O trabalho que eu dei a eles, ninguém tem noção. Quantas vezes o pastor Armando chorava e eu pensava, será que ele vai desistir de mim? Será que ele vai desistir de mim? E ele dizia, ele um dia olhou assim e disse, Ruth, eu não vou desistir de você. E até hoje eu tenho esse amor deles. Em qualquer momento, em qualquer situação, eu sei que eu posso contar com eles. A alegria que tomou conta de mim foi tão grande e estranha que eu tive medo de dormir e, ao acordar, perceber que era tudo um sonho. Passei a noite inteira acendendo um cigarro após o outro, não para fumar, mas para me queimar. Assim permaneceria acordada e a dor confirmaria que era realidade e não sonho. Já se passaram 31 anos e não foi um sonho. Houve momento em minha vida que perdi tudo e, ao mesmo tempo, nada me faltou, pois tudo de que eu precisava era Jesus. Em sua fidelidade e graça, me sustentou durante um tempo de profundo e doloroso deserto. Após 3 anos daquela noite, do dia do meu encontro pessoal com Jesus, me casei. Vivi um sonho inimaginável por algum tempo. Eu tinha minha casa do jeito que eu havia idealizado, um marido amoroso e especial, mas o sonho, passado alguns anos, virou pesadelo. Depois do nascimento de nosso filho, Felipe, o comportamento do meu marido mudou radicalmente. Parecia outra pessoa. Foram dias terríveis, até que um dia ele abandonou a mim e ao filho, desistindo da família, renegando a fé, pois era um homem
que conhecia a palavra. Era o mês de outubro, mês de luto pela perda e pela amputação de um membro da família. Lembro da dor e do vazio. Em janeiro do ano seguinte, morre meu pai. E em julho, mais uma perca, a do meu irmão mais velho. Os dois eram meu esteio, Porto Seguro. Estava sem chão. Não me restava outra alternativa além de me agarrar ao meu Deus. Eu literalmente me desfiz de tudo. De uma casa enorme, toda mobiliada e montada com tudo de melhor. Reduzi minha bagagem por necessidade para sobreviver ao que tinha de mais precioso, minha fé em Jesus e meu filho. De mansão a kitnet, de cristais a copos de geleia, desfiz-me de tudo. Durante anos, eu e meu filho fomos sustentados e amparados pela Igreja do Senhor. Educação, alimentação, vestuário. O Senhor enviava anjos travestidos de gente, meus irmãos na fé. Eu lembro de cada rosto, mas não vou citar nome, porque eu posso ser injusta e esquecer alguém. Enviava anjos travestidos de gente, meus irmãos da fé, para cumprir o mandamento do Senhor. Socorrer o órfão e a viúva de marido vivo. Recomecei tudo aos 40 anos. Temia muito o futuro. Pensava como iria me sustentar. 12 longos anos de aflição e incerteza, de exclusiva dependência de Deus. Com o falecimento do meu marido, nunca me divorciei. Não deu certo. Não tinha dinheiro para pegar um ônibus e atender ao chamado da juíza. E, por conta disso, meu processo foi arquivado. Tornei-me pensionista. Nunca deixei de trabalhar. Fiz de tudo, inclusive cozinhar na casa de quem me contratava. Hoje sou também aposentada. O Senhor cuidou de cada detalhe e ao parar para escrever essas poucas linhas, impossível não adorar a Deus por sua fidelidade e por Ele restituir a cada dia tudo que eu havia perdido. Durante todos os anos de escassez, nunca escondi nada do meu filho. Ensinava a ele que o contentamento com o que tínhamos era o mais importante e que aquele tempo de privação iria passar. Fui consolada e ministrada muitas vezes por meu próprio filho. Ele entendia a situação e aceitava a nossa condição. Ele cresceu ouvindo a palavra de Deus e eu ensinei a confiar nele. Certa vez, quando não tinha nada para comer e eu não tinha dinheiro algum, clamei ao Senhor por socorro. Quando me aquietei, um impulso de ir ao meu quarto, fazer uma busca em minha bolsa, do nada caiu aos meus pés uma nota de R$50, quantia naquela época suficiente para suprir nossas necessidades de 10 dias. O Senhor tem sido muito bondoso conosco, pois cuidou e tem cuidado, como está posto na sua palavra. Ele é o pai dos órfãos e o marido das viúvas e da mulher abandonada. Eu sou um milagre, pois eu tinha tudo para enlouquecer, tomada pela ira, pelo senso do não pertencimento, da rejeição, abandono e rebeldia. Eu sou um milagre. A minha sanidade e a restauração da minha história é uma evidência que é o Senhor da história, o Senhor do recomeço, o Senhor da segunda chance, da nova chance, é o mesmo de ontem, hoje e sempre. A Ele, minha gratidão, meu louvor e toda honra. Glória a Deus. Que o Senhor hoje continue usando, viu? Oh, Jesus amado. Eu termino falando só rapidamente do terceiro propósito de Deus
para a família, sua família. Primeiro vamos lembrar, né? Ele está preservando a sua criação e nos colocou nesse universo. Veja a importância que ele dá para você. Segundo, ele está moldando o seu caráter através daquelas situações ou de pessoas complicadas que ele coloca ao seu lado. Deus está moldando o caráter da minha esposa por ter dado a ela alguém tão complicado como eu. E vice-versa, né? Nós vamos nos aperfeiçoando. Assim como ele não desiste de nós, nós também não podemos desistir um do outro ou uns dos outros. Mas acima de tudo, que o seu lar continue sendo um lugar de redenção, porque é isso que Deus quer com a família. Por que o diabo quer detonar a família? Porque aí a pregação do evangelho fica sem um testemunho vivo. Vai acolher como? Onde? Aí eu queria que você atentasse para o plano de Deus na história. Foi assim que ele fez com Noé. Entra na arca, não só Noé, mas a sua família. Olha o que ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A casa é o melhor lugar, é o melhor ambiente de aprendizagem e de ensino. Não é a igreja, não é a escola, é a casa. A Ruth não podia ser levada para uma escola bíblica, para uma oficina, para um retiro. Não. Ela precisava de uma casa. Ela precisava sentir amada, acolhida, cuidada e fazer parte do dia a dia de alguém. Já pensou nisso? Não foi por acaso que Deus prometeu abençoar ou amaldiçoar gerações dos que se entregam aos ídolos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo as famílias disfuncionais, como a de Raabe, a prostituta de Jericó, como Eli, sacerdote cujos filhos Ofni e Finéias foram reprováveis, mesmo a família de Ruth, de Noemi, a estrangeira moabita, mãe de Obed e afinal avô de Davi, olha lá, mesmo Oséias, esposo de uma mulher prostituta, Deus continua sendo bom e preservando a família para a redenção da raça humana, de seres humanos. Então, amados, mesmo na família do carpinteiro, lembra? Sua esposa e seus filhos, Maria e José, foi ali que Jesus se fortaleceu, encheu-se de sabedoria e de graça que estava sobre ele. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo advertiu aos líderes de igrejas, dizendo a eles: se vocês não cuidam bem da sua própria casa, ou seja, da sua mulher e dos seus filhos, vocês não têm moral para cuidar da igreja de Jesus. Quando o diabo quer destruir uma igreja, uma comunidade, uma casa, um lar, uma família, ele destrói primeiramente o casal, a família, é assim que ele faz. Então, amados, que a sua família, qualquer que seja a configuração, seja um lugar onde os propósitos de Deus venham a se cumprir nesta e nas vindouras gerações. Por que é que Deus criou a família? Para preservar a continuidade da raça humana, nos dando esse universo maravilhoso que você pode contemplar e adorar a Deus pela sua importância, a importância que Deus deu a você no meio de toda essa imensidão. Deus também nos deu a família para moldar o nosso caráter. E Deus deu a família para promover a redenção de todas as coisas a partir de nós. Abra sua casa. A igreja se desenvolveu de casa em casa. Abra o seu lar para um grupo de relacionamento. Faça da sua casa um posto avançado do reino de Deus, no condomínio, onde quer que esteja. Há muitas Ruths por aí. Há muitos João Batistas por aí. Há muitos e muitos outros que precisam desse amor e desse acolhimento, que pode trazer transformação, não só à vida da pessoa, mas a toda a sua geração. Como Felipe agora, né? Namorando, logo se casa e começa uma nova história, porque a mamãe foi firme, foi fiel, e Deus honrou a fidelidade dela. O que é que Deus falou com você hoje à noite? O que é que você vai fazer a respeito? Pausa um minuto, talvez para dizer: Senhor, eu não tinha percebido que todas as coisas que estão ao meu redor, próxima vez que você olhar para as estrelas do céu,
o sol nascendo, o sol se pondo, você precisa olhar para você e dizer: Deus me ama. Está tudo equilibrado porque Ele me ama. Você precisa olhar para as suas mazelas, seus defeitos de caráter e compreender que isso tem uma origem. Pode ser uma propensão genética, pode ser aquilo que você sofreu na sua casa, pode ser aquilo que você sofreu no ambiente em que você viveu, mas você pode olhar para trás, perdoar tudo aquilo, e talvez você chegou ao ponto de se desesperar da própria vida, como a Ruth fez, mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai te encontrar onde quer que você esteja. Onde ela foi bater? Dentro de uma igreja católica. E Deus mostrou para ela um velório de alguém que ela não conhecia, e o Senhor soberanamente fixou a mente dela naquilo. Podia ter simplesmente passado, e o próximo passo seria o quê? Me perdoa, eu vou para o espigão, e a morte teria sido fatal, porque é isso que o diabo queria: matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer na vida de todos nós, na vida desse país, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, cruzando o nosso caminho todo o tempo. Mas Ele é gracioso, maravilhoso. E Ele conduziu Ruth a um encontro pessoal com Jesus. Em que ambiente? Num lar, numa casa. Ela só precisava de uma casa, de um colo, né? Deu trabalho, sim, nós também demos. Pegamos no pé, fomos atrás, quisemos desistir, mas Deus disse: não desista, porque eu não desisti de você, lembra? E um pouco de amor, um pouco de cuidado, o mínimo que se deu, foi capaz de encarnar esse evangelho que precisa sair da nossa cabeça. Nós precisamos de parar de olhar para isso aqui como se fosse um livro de estudo. Isso aqui não é coisa para intelectual, é coisa para gente simples e humilde, que olha para esse livro e encontra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ser. Estude geografia, estude história, mas ame Jesus e adore o Senhor Jesus. E esse livro revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E use a sua casa. Não é a reunião, não é o ambiente, não é a parafernália, não são as luzes, mas a casa, o sentar com alguém, abraçar alguém, dar flores, enquanto há esperança de vida. Pausa um minuto aí, irmão, só para dizer: Senhor, eu entendi algo aqui para minha vida. Por favor, não pode ser mais uma noite, mais um culto, nunca será, porque o Senhor está presente nesse lugar. Ele está em você e Ele quer falar ao seu coração e espera que você responda.